Olá, apesar de ter proporções continentais, o Brasil ficou pequeno para esses empreendedores. Eles produzem aqui, mas miram e atuam em um mercado sem fronteiras. Esse é o programa Pé pra Fora, seja muito bem-vindo. E o meu bate-papo hoje é com o analista de comércio exterior. O Marcos Stahl também é especialista em marketing, logística e planejamento pelo Sebrae de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcos. A empresa que vamos mostrar agora é praticamente uma ponte para quem quer ofertar produtos e serviços para fora do Brasil. A Questra criou um sistema capaz de integrar empreendedores com os mercados de todo o planeta. Como a logística dessa empresa funciona, é o que a gente confere a partir de agora. Oi, meu nome é Isabel Nasser, eu tenho 40 anos e sou administradora. A Questra é uma plataforma em nuvem para gestão de comércio exterior. As empresas que importam e exportam fazem toda a gestão do processo utilizando a nossa plataforma. Surgiu da experiência minha e do Marcelo, que é meu sócio. A gente trabalha com comércio exterior já faz uns 15, 20 anos. E a gente sentia muita falta de ter uma tecnologia mais moderna, mais inovadora para fazer a gestão dos processos. A gente trabalhou com comércio exterior durante muito tempo e aí em 2016 a gente fundou a empresa, a Questra, para ser realmente uma empresa focada em inovação para comércio exterior. Eu e o Marcelo, a gente trabalhava junto numa trading bastante grande aqui no Brasil, chamada Ser Trading. Hoje é uma das principais tradings brasileiras. Eu tocava a área de operação lá dentro, e o Marcelo, que é meu sócio, também cofundador da empresa, era responsável por toda a estratégia de tecnologia. E durante muitos anos a gente desenvolveu tecnologia para a gente usar. Então a gente não vendia tecnologia no mercado, mas a gente desenvolvia para a operação interna da empresa. Era uma operação grande, bastante volumosa, e a gente precisava de solução, de sistemas, enfim, de uma base tecnológica para aquilo. Mais ou menos em 2016, a gente começou a ver um cenário muito propício à inovação aqui no Brasil, as empresas discutindo muito novos modelos de negócio, novas oportunidades, como utilizar o conhecimento que se tem dentro de uma empresa para fazer outras coisas, aí bolar negócios novos. E aí no finzinho do ano a gente se juntou e começamos a pensar se a gente poderia desenvolver tecnologia para o mercado como um todo. Então acho que a principal mudança foi a gente sempre desenvolveu tecnologia para a gente dentro de casa durante 10, 15 anos e aí a gente começou a pensar se faria sentido desenvolver tecnologia para vender no mercado. A primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa de mercado para entender se aquilo era um problema efetivamente, se muitas empresas precisavam de tecnologia e a gente descobriu que sim, que era um problema para pequenas, médias e grandes empresas, para as empresas brasileiras e fora do Brasil, inclusive. E aí a gente entrou em 2017 com o embrião da Questra e aí foi o nascimento da empresa. A gente desenvolveu a Questra sempre dentro de casa, né? Então as primeiras pessoas que a gente contratou ainda em 2017 foram os nossos primeiros desenvolvedores, né? Enfim, as primeiras pessoas que começaram a trabalhar escrevendo realmente o produto junto com a gente. A gente tem uma equipe hoje que faz esse desenvolvimento já há muitos anos, né? Desde 2017. E basicamente, acho que o conceito principal é a gente entender os principais problemas das empresas que importam e exportam, né? Quais são as dores que essas empresas têm, quais são os dilemas, as informações que essas empresas precisam. Então a gente está sempre olhando para o mercado e entendendo essas dificuldades, trazendo essas dificuldades para dentro, discute muito com o time de produto, né? Então a gente tem um time aqui de produto que vai entender essas dificuldades e pensar numa solução, qual que é a melhor solução para essas empresas, obviamente tratando as particularidades, porque às vezes você vai ter dificuldades próprias de um mercado, de um segmento da economia, dificuldades que estão mais ligadas a empresas grandes ou empresas pequenas. Então tem toda uma discussão dentro de casa, a gente propõe uma solução para aquele problema. Muitas vezes a gente vai testar isso com o cliente antes de desenvolver, então a gente pode fazer um protótipo ou a gente vai apresentar uma ideia de solução para os clientes para que eles possam opinar e eventualmente dizer se aquilo faria sentido para eles. E aí isso entra para uma linha mesmo de produção, para um processo de desenvolvimento, né, que é a própria construção da nossa solução. E depois que isso está construído, a gente vai para um processo de teste com os clientes, faz a apresentação dessas funcionalidades.
eventualmente ajusta alguma coisa e vai acompanhando o cliente na utilização do produto. A Kestra é uma plataforma em nuvem, onde os importadores e os exportadores gerenciam os processos conectados com a sua rede de parceiros. Então, uma coisa que a gente fala sempre e que eu acho que é importante para quem quer entender como é que funciona comércio exterior, é que comércio exterior é uma atividade que você faz engajando uma rede de parceiros para operar junto com você. Então, quando uma empresa compra uma mercadoria em outro país, na China, por exemplo, e vai trazer essa mercadoria para o Brasil, você vai ter 10 a 15 empresas atuando junto nessa mesma transação, cada uma desempenhando um pedacinho desse processo para que essa mercadoria chegue no destino final da forma correta. Então, sempre que a gente olha essa questão de ecossistema, e aí a gente está pensando em ecossistema nacional, que são os prestadores de serviço logístico e aduaneiro aqui no Brasil, mas também o ecossistema internacional, que são as empresas que fabricam as mercadorias, que vendem as mercadorias e até que fazem a parte da logística internacional, a gente sempre pensa na Kestra como é que a gente faz com que os nossos clientes possam estar engajados com esses parceiros. Meu nome é Marcelo Matos, tenho 47 anos e sou matemático, mas sempre trabalhei com tecnologia e processo empresarial. O diferencial da Kestra é que em uma única plataforma ela vai ter a visibilidade de toda a cadeia, desde o exportador, né, e a troca, né, do fluxo de informação, como ele faz a compra, quais são as informações necessárias para ele fazer uma importação no Brasil, fazer a validação desses documentos de uma comunicação, né, um dado estruturado, gestão do transporte, da parte aduaneira, né, do desembaraço da mercadoria, todo o processo de nacionalização e transporte final da mercadoria até a entrada na fábrica ou no centro de distribuição. Então a gente tem uma equipe que a gente chama internamente de CS, né, que é Customer Success. Essa equipe ela visa dar todo o treinamento e suporte para que os prestadores, para que os fornecedores do produto ou da matéria-prima, eles possam ter um conhecimento e usem a plataforma para que essa comunicação fique fluida e o importador ou o exportador possa fazer a gestão mesmo do processo dentro da plataforma. Todo o desenvolvimento do produto ele foi baseado na experiência do usuário. Então, desde a ideação da Kestra, quando a gente começou o produto, a gente fez uma pesquisa com mais ou menos uns 60, 70 importadores e exportadores, para que a gente entendesse bem a dor desse mercado. Então, todos eles falaram muito de necessidade de informação centralizada, visibilidade, gestão do processo de importação, mudança de um processo totalmente desestruturado que vem perpetuando há anos, né? Então isso não é do Brasil, acho que é no mundo inteiro, até por isso a gente sofreu agora na Covid, né? Como está muito manual esse processo, quando a cadeia a cadeia de suprimentos ela se quebrou, né? Então você não tem um fluxo fluido, seja por origem, por uma padronização muito grande de onde vem aquele produto. Então a resiliência que a gente fala do supply chain é isso, é você poder trocar os fornecedores, dar visibilidade de quando essa mercadoria chega, sem precisar redesenhar todo o seu processo logístico, dar uma flexibilidade maior desse processo. Hoje no mercado nacional, a gente está trabalhando, está sendo bem interessante porque as empresas que trabalham com o supply chain, geralmente elas contratam um fornecedor e aí tem todo um processo burocrático de tecnologia. Precisa chamar o time de TI, fazer o desenvolvimento, fazer todo o processo de configuração das interfaces. Isso gera um tempo de utilização do produto muito grande, ou seja, se você tiver um ERP e quiser construir uma plataforma de visibilidade, seja para os exportadores ou para os fornecedores nacionais,
você tem um processo de desenvolvimento grande. A Kestra ela gera essa flexibilização, ou seja, ou você pode ter um adaptador com os ERPs. Então, SAP, por exemplo, a gente já tem um produto onde diminui muito o tempo de implantação dessa integração. É praticamente um plugin. A gente até está na loja da SAP, na SAP Store, como a primeira solução de comércio exterior homologada pela SAP, e praticamente é um plug and play, ou seja, o processo de utilização, de adoção dessa plataforma é muito simplificado. A gente começou a Kestra, né, com um plano de atuação no Brasil. Inclusive a gente começou trabalhando com grandes empresas que têm uma volumetria de operação muito grande. Depois a gente começou a trabalhar com empresas de médio e pequeno volume, que é uma parcela que nos interessa muito, porque a maior parte das empresas que importam e exportam, mais de 90% das empresas são empresas que a gente caracteriza como pequenas e médias empresas, então para a gente é um mercado super importante. E obviamente a gente tem um plano, que acho que vem no segundo momento, de conquistar clientes fora do Brasil. Isso faz muito sentido para a gente. Quando a gente fala em comércio exterior, já é uma atividade que nasce internacional por definição, você já está falando de empresas em diferentes países, né, que estão fazendo negócio. E para o nosso conceito de ecossistema, de criar um modelo de operação, um modelo mais eficiente, um modelo mais inteligente, é super importante que a gente tenha esse modelo sendo replicado também fora do Brasil. Eu acho que as dificuldades atuais que a gente sente estão muito ligadas ainda à formação de equipe, à formação do time, à formação da liderança. São processos que levam tempo, né, para serem feitos. Acho que a construção da empresa não acontece de um dia para o outro. A gente investe muito do nosso tempo nisso. E também em educar o mercado, né, porque o comércio exterior é uma coisa que ou você trabalhou com isso ou você não sabe exatamente como funciona. Então, quando a gente contrata alguém para o time, é muito possível que seja a primeira vez que essa pessoa está entrando em contato com esse universo da importação e da exportação. Então, tudo é novo, tem muito conceito para a gente passar. Então, acho que esse processo também educacional e de ensinar as pessoas o que é comércio exterior é um desafio que a gente tem. Quando você quer montar um negócio, você tem um sonho, você acredita naquilo que você quer fazer, você tem que correr atrás. Acho que a primeira coisa, você tem que saber o tamanho do desafio, porque não é uma coisa pequena. É muito desafiador você montar uma empresa e conquistar um negócio, mas acho que o importante é isso, você ter focar em um único problema, atacar aquele problema, achar a proposta de valor daquilo que ele quer resolver e depois ir crescendo conforme a demanda dos clientes. Olha aí, uma desenvolvedora de tecnologia que coloca o produto brasileiro lá fora. Daqui a pouquinho eu converso sobre tudo isso e mais um pouco com o analista de comércio exterior Marcos Stahl. Fique ligado, não sai daí! Estamos de volta com o Pé para Fora. No bloco anterior, você conheceu o modelo de negócio da plataforma Kestra, uma tecnologia que aproxima o empreendedor brasileiro ao mercado internacional. Agora vamos conversar com o analista de comércio exterior, marketing, logística e planejamento do Sebrae de São Paulo, Marcos Stahl. Marcos, quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença no nosso programa Pé para Fora. E muito interessante, né, Marcos, esse case que a gente acabou de assistir, né, desses dois empreendedores que decidiram investir, na verdade, em uma plataforma nuvem, né, que oferece aí essas informações para quem quer empreender nesse mercado tão interessante que é o mercado internacional. Você como analista, né, de comércio exterior, eles tiveram uma boa sacada, né? Ali em 2016, alguns anos antes da pandemia, já vinham da área, né? Os dois com muita experiência, na área de comércio exterior, e eles deram, digamos assim, eles acertaram, né? No que eles decidiram investir e apostar, que foi nesse mercado de inovação e tecnologia, né, Marcos?
Sim, acertaram de cheio, né? Porque realmente aí o problema maior dos pequenos, dos micro e pequenos empresários, é justamente o medo, né? De falta de informação, falta de gestão, falta de conseguir fazer as coisas. Aquela situação, aquela sensação que eles têm de que eles estão sozinhos, estão num vazio muito grande, tá? A gente tem que entender que o comércio exterior ele é muito jovem aqui no Brasil. Então, eu já ouvi falar aqui que a gente pareceria, né, o comércio exterior brasileiro parece uma internet analógica, né, aquela discada, né? Foi muito bacana a comparação, porque eu faço uma comparação também quando eu falo com os meus alunos. Eu também sou professor numa universidade, falo de comércio exterior, e lá eu faço a pergunta, né? Gente, comparando aí o comércio exterior brasileiro com o desenvolvimento de um ser humano, né? O nascimento, o crescimento, a velhice, né? Em que momento, né, que todo mundo acharia que o comércio exterior estaria comparando com o ser humano? Muita gente fala, uma criança, né? Um adolescente, né? Eu já ouvi falar, não, é muito antes, né? Sabe quem é que é? O comércio exterior brasileiro é um espermatozoide correndo atrás de um óvulo, gente. É tamanho ainda o despreparo, né? Que a gente tem aqui no Brasil no comércio exterior, o desinteresse justamente por causa do medo e o despreparo. Isso é fantástico, assim, quando a gente vê um sistema, né, que pode unir todas as informações, lembrando que toda vez que um pequeno empreendedor, né, um pequeno empresário, ele vai fazer uma operação, é ele que faz a operação do começo ao fim. Ele não tem alguém para fazer para ele. Então ele não sabe direito, puxa vida, onde será que está chegando a minha importação? Onde será que está indo a minha exportação? Quando ela precisa acontecer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, não sei. Então fica ligando para o despachante aduaneiro ou para os couriers, e aí, o que eu tenho que fazer? Ai meu Deus, está tudo errado, né? E muitas vezes, por todo esse medo, por todo esse despreparo, acontecem algumas coisas erradas. E aí todo mundo vira e fala, tá vendo, né? Tá vendo como o comércio exterior não é para pequenas empresas, né? Não é para pequenas empresas porque dá errado, gente. Por quê? Porque falta muito planejamento, falta muita inovação, como a própria Kessler está fazendo, que a Isabel falou muito bem aqui, de todos aqueles pontos. Eu adorei a conversa dela, tá? Acho que mais gente como ela deveria olhar com esses olhos de inovação para o nosso comércio exterior brasileiro, tá? Agora, Marcos, eles foram muito felizes a partir do momento que os dois empreendedores decidiram fazer aí uma pesquisa de mercado, principalmente com as micro e pequenas empresas, para entender aí melhor as dificuldades, os problemas, as dores dessas empresas, né? Então, Bruno, a pesquisa deles foi bastante assertiva, né? Eu acho que não poderia ter acertado melhor o alvo, uma vez que a gente entende muito bem aí esse mercado dos pequenos, tá bom? Quando a gente imagina, né, o tanto que eles não sabem, o tanto que eles precisam saber, tá? É muito legal a gente fazer essa pesquisa, entender todas as possibilidades, as necessidades dele. É aquele negócio, né? Quando você quer vender alguma coisa no mercado, você precisa fazer uma análise, você precisa fazer uma pesquisa, precisa entender direitinho o que está acontecendo no mercado. E o fato desse programa, desse sistema, né, ele chegar ao mercado depois de uma pesquisa, isso mostra muito bem aí uma pesquisa que também o Sebrae tem sobre a acertabilidade das coisas, né? Tem uma pesquisa chamada Causa Mortis Sebrae, que mostra o motivo pelo qual as empresas não funcionam, muitas delas acabam quebrando, né? É simplesmente falta de planejamento e falta de gestão. E é justamente o que eles fizeram aqui, que vai bem de encontro à necessidade dos micro e pequenos. Eles pesquisaram bastante, eles planejaram, eles acertaram muito bem aqui as necessidades das empresas, tá? E eu garanto, e eu tenho praticamente muita certeza de que isso vai tirar o medo das empresas, esse tipo de sistema tira o medo, né, dos micro e pequenos empresários, e até dos grandes também, porque não vamos dizer que só pequenos empresários têm problemas, não, os grandes também têm. Também temos alguns clientes, às vezes, que fora até do nosso
do nosso segmento aqui ligam por acaso para a gente não nega resposta para ninguém, a gente ajuda todo mundo que for no comércio exterior sem nenhum problema, tá? Então, esse ponto é bastante interessante sim, e eu apoio bastante, eu gostaria até de conhecer a Ketra mais um pouquinho mais de perto, tá? A qualquer momento, e parabéns pela pesquisa, por todo o programa, por todo o desenvolvimento que eles estão fazendo para esses micro e pequenos empresários, tá? Agora, Marcos, para quem está nos assistindo em casa, por onde começar? Quais são as dicas para o empreendedor que quer investir em um modelo de negócio como esse? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pesquisar muito, entender muito, né, o mercado. No caso deles, né, que eles tiveram que desenvolver algo para o mercado, eles foram assim um trabalho muito maior. Agora, o pequeno empresário que está querendo exportar, ele precisa conhecer exatamente o que ele tem, o que ele pode, né, até onde ele pode chegar, a flexibilidade que ele tem também dentro da empresa dele, tá? Ele precisa conhecer muito do portão para dentro, né? Porque quando ele vai lá para fora, quando ele encontra com alguém, o cara vai chegar e vai pedir para ele, escuta, dá para você mudar o rótulo? Dá para você incrementar isso? Ou outra coisa, né? Eu preciso tanta quantidade de produtos, né? Você consegue para mim? Então, a gente precisa entender o nosso lado de dentro, tá? Então, nos planejar muito bem, entender muito bem, para depois a gente ir lá para fora. Claro que a empresa precisa estar adequada, né? Para o meio, né? Que você pretende exportar. Quando a gente fala de uma exportação pequenininha, né? A gente pode trabalhar as exportações simplificadas e ótimo, né? Fantástico. Você não precisa de radar, não precisa de despachante, não precisa de adequação nenhuma, a burocracia é muito simples. Mas a partir do momento em que sua exportação ou a sua importação ela cresce um pouquinho mais, a gente precisa ter aí a nossa empresa um pouco mais adequada, ou seja, precisa ter um radar para fazer as importações, as exportações. A gente precisa entender aí qual modal a gente vai fazer exportação, tá? Muitas vezes a gente pode trabalhar com marítimo, nós podemos rodoviário aqui na América Latina, aéreo, tá? E muitas vezes assim até o cliente confunde um pouquinho, não consegue entender aí que o marketing ele tem que estar muito presente em todas as negociações, em todo o comércio exterior. A gente precisa lembrar que muitas vezes um trail order, né, aéreo, né, ele é muito melhor do que você mandar no marítimo e economizar uma graninha, né? Claro, a gente precisa economizar, precisamos, mas a gente precisa sempre ajudar os nossos clientes a comprar da gente. A gente precisa estar o tempo todo inovando, como a própria Kestra fez, né? De desenvolver algo diferente, sempre ter alguma coisa diferente. Vender sempre o mesmo do mesmo não é só problema aqui no Brasil, é problema no mundo todo. E olha, uma das dicas muito que eu dou para todo mundo, gente, entre nos sites dos seus concorrentes fora do Brasil, em grandes cidades do Brasil, tá? Em Frankfurt, em Tóquio, em Nova York, em Miami. Veja o que eles fazem, como eles fazem. Esteja sempre um pouquinho mais à frente dos seus concorrentes. Ajude, né, o teu cliente a comprar de você, a importar de você. E aí, com certeza, você tendo um produto adequado lá para o exterior, né, por experiência própria, eu vou dizer para vocês, tá, que você traz glamour para o seu produto aqui no Brasil. Você está na frente dos seus concorrentes. A gente sabe muito bem que uma boa parte assim, dos produtos, dos serviços que a gente tem lá fora, eles sempre estão um pouquinho na nossa frente, né? Então, por que você não estar acompanhando esse povo todo, né? Esse público, esses seus concorrentes, vamos chamar de concorrentes lá no exterior, tá? E, de repente, você vai se dar muito bem aqui no Brasil pelo fato de você estar preparado para o comércio exterior. O comércio exterior não é só você ter um cliente a mais. O comércio exterior não é só você pensar em ter uma renda maior. Não, é você sempre estar muito antenado com as inovações, tá legal, gente? Com a competitividade que eles têm lá fora e você trazer isso para dentro do nosso país, trazer isso para dentro da tua empresa e poder, claro, né, se dar muito bem aqui. O objetivo todo é a gente manter a nossa empresa, tá certo, gente? E quanto mais inovação, quanto mais diferenciais você tiver, melhor o seu produto vai ser aceito, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tá bom? É verdade, Marcos. Quero agradecer aqui sua participação no nosso programa Pé para Fora. Muito obrigado, viu? Sempre que vocês precisarem do Sebrae, a gente está à disposição. Muito obrigado, viu?
Esse foi o Pé para Fora de hoje. Eu tenho certeza que o empreendedor que nos acompanhou desde o início termina esse programa muito maior do que quando começou. Assistir já é um bom negócio. Até o próximo programa.